que acontece ao seu redor é a partir da sua frequência. Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal aqui do YouTube. É a primeira vez que eu estou aqui no YouTube gravando uma série de vídeos para você. Eu sou reprogramadora mental, terapeuta quântica, e qual é a minha intenção e meu objetivo aqui no canal do YouTube? É levar conhecimento na área do desenvolvimento emocional e espiritual também. E claro que a expansão da consciência, falando sobre neurociência, sobre lei da atração, sobre como co-criar e manifestar uma nova realidade, transformando a sua vida de fato. Que a gente está muito preso no passado, que a gente precisa liberar crenças, bloqueios emocionais e padrões que a gente repete da nossa ancestralidade. Então seja muito bem-vindo, compartilhe esse vídeo. Eu estou muito feliz com esse novo projeto aqui no YouTube e espero poder ter um número grandioso de pessoas aqui contribuindo, porque a minha intenção aqui é contribuir para a sua jornada de autoconhecimento. Então bora lá para o primeiro vídeo. Então, o primeiro vídeo de hoje, eu trouxe esse tema porque eu acho de muita importância a gente entender de como nós fomos reprogramados a viver no modo sobrevivência. Então, o vídeo é modo sobrevivência versus modo desperta. O que seria isso, né, Raquel? Eu, através dos meus estudos na neurociência, né, aplicada em consultório, através dos meus atendimentos, a gente começa a entender por que a gente vive no modo sobrevivência. Esse modo sobrevivência é um modo luta, é o modo da defesa e é muito natural do ser humano. Por quê? Porque quando nós nascemos, nós fomos condicionados a viver, nós fomos programados, a gente tem uma mente que foi programada para viver no modo sobrevivência. Que modo é esse, Raquel? É o modo escassez, modo com medo do futuro, isso não é para mim, e se der errado, né? Então a gente tem um modo de sobrevivência de viver, um modo de escassez, de mentalidade de escassez. E quando eu falo mentalidade de escassez, eu estou falando não só de escassez de dinheiro, eu estou falando de escassez, é falta de. Escassez é falta de. Então a gente está acostumado, o nosso cérebro foi condicionado, nossa mente foi programada a viver nesse modo escassez, que é o modo sobrevivência. O que é escassez? Falta de saúde, falta de dinheiro, falta de comprometimento, falta de segurança e confiança, falta de merecimento, falta de capacidade, falta de confiança na vida, né? Falta de entrega, de soltar, de confiar no que o universo tem para nos oferecer, das infinitas possibilidades de a gente acessar o nosso eu maior. Então eu vou explicar sobre tudo isso, talvez você que esteja chegando aqui pela primeira vez nunca tenha ouvido falar sobre esse tema, ou talvez você já tenha ouvido falar, é um estudioso na área, é um curioso da área e tenha aplicado aí na sua vida. A minha intenção é que você aplique esses ensinamentos na sua vida, que você de fato entenda como eu posso transformar a vida, na minha vida, né, a partir desse meu eu superior. Então, vamos explicar como é que o cérebro funciona. Então, o nosso cérebro ele foi condicionado a viver sobre o modo sobrevivência. O nosso sistema nervoso, conforme a neurociência, né, aos 35 anos, por volta dos 35 anos, a gente liberou muito hormônio de estresse durante a nossa vida, né? A neurociência, né, estuda e fala sobre isso, né? Comprovado cientificamente. Então, imagina você, no auge dos seus 35 ou 36 anos, você acumulou tanto hormônio de estresse, né? E você acaba vivendo nesse modo sobrevivência, que é justamente isso. O seu cérebro ele foi condicionado a se defender, a viver sob estresse, seu sistema nervoso, né? Seu subconsciente ele vive numa defensiva. É um subconsciente programado para se preocupar, programado para escassez, programado, gente, para viver no medo. Medo do futuro, medo do novo. E aí, quando você está com o cérebro programado, vivendo sob estresse por anos, né? O que vai acontecer? O seu corpo vai adoecer. O seu corpo ele não vai sustentar tanto hormônio de estresse. Então, por isso, é muito importante a gente tomar consciência, né, do que a gente está pensando, do que a gente está sentindo, do que a gente está falando, da ambiência que a gente está frequentando, do nosso eu interior. Será que as vozes que eu estou ouvindo são mais externas do que internas? Será que eu estou pegando tudo aí do consciente coletivo, do que a mídia está falando? E aí eu entro aqui nas redes sociais e até no próprio núcleo familiar. Talvez o que você esteja vivendo hoje sejam crenças que não são suas.
são de outras pessoas. Talvez o que você esteja vivendo hoje não é seu de verdade. Você não está alinhado energeticamente. Aí muitas pessoas falam, Raquel, então como é que eu faço, né? Para dar essa virada de chave, esse mindset, né? Porque esse é o segredo da vida. Como é que eu vou viver nessa vida se eu acumulo tanto hormônio de estresse na minha vida, né? E aí como é que eu vou viver com bem-estar, transformando minha vida, curando, atraindo bons relacionamentos? Como é que eu vou viver? E aí eu vou falar sobre frequência, sobre energia. Agora eu vou pular para o tema que é a lei da atração, né? Também neurociência. Mas aqui eu quero que vocês se atentem ao seguinte: tudo é energia no universo. Tudo, absolutamente tudo. Você leva choque, você sente um arrepio quando você está lá na montanha-russa, enfim, num brinquedo, num parque. Você sente essa energia. Quando você dá aquele beijo apaixonado, você está sentindo essa energia, você é pura energia. Então, o que acontece com o ser humano? Nós fomos programados por repetição. A nossa mente inconsciente, que é o subconsciente, foi programada para viver nesse modo, né? Nesse mood de sobrevivência. Medo do futuro, sobre estresse. E aí, o que acontece? Quando eu estou, né, programada para viver dessa forma, como é que é a minha frequência? Qual é a minha frequência? É o estado da minha energia, o meu estado energético, a minha assinatura energética, o meu estado vibracional. É de baixa frequência. Então, eu vou explicar para vocês o que significa isso. Quando eu estou vibrando numa emoção elevada, numa frequência elevada, quando eu estou vibrando no amor, na coragem, no entusiasmo, na alegria pela vida, na gratidão, eu estou vibrando numa frequência elevada. Quando eu estou vibrando na raiva, no medo, na culpa, na vingança, na vergonha, no julgamento, no estresse, eu estou vibrando ansiedade, preocupação excessiva, eu estou vibrando numa baixa frequência. Então veja bem, tudo o que acontece ao seu redor é a partir da sua frequência. Então é muito importante que você entenda que virar um observador da sua vida, entender que, ok, os caos virão, né? O caos virá, acontecerá, né? O BO vem, né? Eu sempre digo que a gente vem para essa vida com uma mochila cheia de pedras. E qual é o objetivo? Numa jornada de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, emocional e espiritual, você vai tirando as pedras. Você vai descarregando essa mochila. Você vai chegando com uma mochila mais leve. Então, o objetivo é você viver com muito mais leveza, confiança, segurança, né? Gratidão, com merecimento, vivendo com abundância e prosperidade. Então, para isso, por isso que é muito importante o que eu falei no início aqui do vídeo, né? Que a gente entenda que a jornada de autoconhecimento, desenvolvimento emocional e espiritual é de grande importância, senão você vai ficar nesse lugar de modo sobrevivência. E quando eu falo modo desperta, é exatamente ao contrário. É essa pessoa que entendeu que eu preciso fazer alguma coisa na minha vida porque não dá para eu viver sobre modo sobrevivência o tempo todo. O meu corpo ele vai adoecer. O meu corpo ele não vai sustentar. Em algum momento ele vai te dar um sinal dizendo que tem alguma coisa que você vai precisar mudar, transformar, olhar, seja em qualquer área da sua vida, financeira, relacionamento amoroso, a forma como você está lidando com o seu corpo, a forma como você está se alimentando, do que eu estou me alimentando, né? De ambiência, de alimento mesmo, né? Eu pratico exercício, que livros eu estou lendo, o que eu estou assistindo na TV, a ambiência e o núcleo familiar contribuem muito para esse estresse que você fica aí liberando e nos seus 36 anos, né, você vai pipocar e por isso que a gente começa a adoecer. Então isso é papo para outro vídeo, não quero me prolongar muito na doença, mas eu prometo para vocês que eu vou trazer um vídeo falando só sobre a doença física e emocional, né, porque a gente tem a saúde física e emocional. Então é muito importante vocês entenderem que eu preciso de uma jornada de autoconhecimento e aí sim eu vou para o meu modo desperta. O que é o modo desperta, modo desperto? É um modo atento, eu estou atento aos sinais, eu estou atento ao ambiente que eu estou frequentando, eu estou atento às minhas emoções, é virar esse observador. Então, essa é a diferença de uma pessoa que está numa jornada de desenvolvimento emocional, espiritual, seja através de uma terapia, de livros, de cursos, enfim. Essa pessoa, ela entrou em permissão. Quando eu entro em permissão, eu escolho uma vida diferente. Mas muitas das vezes a vida vai te dar muitos desafios e ela vai te dar né, umas chamadas através do desemprego, um luto, uma perda de alguém, um acidente, uma doença, seja o que for, um sócio que te enganou, um marido que te traiu, não importa qual seja o seu desafio ou desafios. Talvez através desse desafio
é que você vai começar a despertar. Porque muitas das vezes a gente vai precisar de uma sacudida para despertar, porque a gente vive nesse modo sobrevivência, que é um modo sob estresse o tempo todo, é um modo que eu estou adormecida. E aí eu te faço a pergunta, né? Traga essa reflexão para a sua vida agora. Você está com medo de quê? Você vive no modo sobrevivência? Você está adormecido? Você sente que você passa seus dias, acorda, vai para o seu trabalho, e aí você faz as mesmas coisas e você vê que a sua vida não está transformando, que você não muda a sua rota, que você não para observar o que você pode mudar, que você não faz uma diferença na sua vida, que você resolve tirar pessoas, né? Liberar o passado. E é muito importante dizer o seguinte: nós precisamos liberar o nosso passado. É algo que eu preciso dizer aqui para vocês como terapeuta quântica e reprogramadora mental. E eu tenho, né, nos meus atendimentos, né, a grande maioria das pessoas chegam a mim porque elas estão presas ao passado. E aí elas vivem nesse hormônio de estresse, porque elas estão presas naquela emoção do passado e do trauma, presa naquele trauma de que foi abandonado ou rejeitado, ou foi desmerecida, enfim, não importa, é a sua criança interior, a sua criança ferida que a gente trabalha muito bem nas sessões terapêuticas de reprogramação mental, para você ressignificar essa sua história, entende? Você precisa liberar o passado. Muitas das vezes você não vai conseguir sozinha, você vai precisar de ajuda, você vai precisar que alguém te oriente, que alguém segure na sua mão e caminhe com você. Então, algo muito importante para falar aqui para vocês nesse vídeo, né, sobre esse modo de sobrevivência. Acho que vocês conseguiram entender o que é modo desperto, o que é modo sobrevivência. Eu estou vivendo no automático, né? E aí, quando eu vivo no automático, eu estou procrastinando a minha vida, eu estou na vitimização, né? Porque a pessoa que está no modo automático, ela é vítima da vida, ela vive nesse modo sobrevivência, ela não para refletir, ela não faz um movimento, né? Ela está ali naquele mood sobrevivência. Então é importante dizer o seguinte: Raquel, a minha vida está um caos, né? Veja bem, muitas pessoas têm os seus desafios, todo mundo tem os seus desafios, aquela mochila com as pedras que a gente vai, né, liberando ao longo da nossa jornada. Porque, gente, esse é o grande motivo de a gente estar aqui vivendo na Terra, né? A vida não é só de coisas grandiosas, né, de coisas, de coisas bonitas, lindas e grandiosas. É claro que, né, a gente vai viver desafios. A diferença de uma pessoa que está desperta para uma pessoa que está no modo sobrevivência é que a desperta, ela consegue entrar e manter um equilíbrio, e eu vou falar um pouco como, né, agora, com esses BOs que vêm para a nossa vida mesmo, né? Porque ela está desperta através do livro que ela está lendo, dos cursos que ela está fazendo, da terapia que ela está fazendo, do desenvolvimento dela pessoal, emocional e espiritual. Eu quero que vocês entendam o seguinte: agora eu falei um pouquinho de lei da atração, e aí como a gente pode fazer isso para a gente encerrar esse vídeo. A minha intenção aqui é que os vídeos não sejam tão longos. E por que o meu objetivo de estar aqui no Instagram? Ou, perdão, no YouTube? Porque lá no Instagram, né, depois eu vou colocar aqui para vocês o meu Instagram, para conhecer mais o meu trabalho, lá eu tenho vídeo, os vídeos são muito curtos, né, e eu não consigo me aprofundar nos assuntos. Então, um grande objetivo mesmo de estar aqui no YouTube é poder me aprofundar no que eu levo lá para as pessoas de conhecimento, até para os meus próprios pacientes, as pessoas que me procuram, né, para você ter mais acesso a mais informação. Então, o canal do YouTube é para você ter mais conhecimento, informação e, claro, conhecimento é poder colocar em prática, porque não adianta eu ter conhecimento e não colocar em prática. Então, eu quero dizer o seguinte para vocês: o universo, né? Vou falar agora de universo, a gente pode falar de Deus, enfim, não importa, né? O universo, ele é extremamente abundante. Abundante de saúde física, emocional, de dinheiro, de bons relacionamentos, de tudo que você deseja transformar na sua vida. A sua versão próspera, abundante, com saúde física, emocional, enfim, realizando os seus sonhos, ela já existe. E por que você não está acessando essa sua versão abundante? Porque você está vivendo no modo sobrevivência. Porque você acredita nas suas crenças. Porque você está repetindo padrões da sua família. Porque você está presa no passado, nos bloqueios emocionais. Porque você está com a sua criança muito ferida. E tudo isso a gente trabalha nas sessões de reprogramação mental. Por isso é muito importante a jornada de autoconhecimento. Talvez você não tenha força de ir para a vida, porque o universo é extremamente abundante. Ele está aguardando você entrar em permissão, está aguardando você tomar uma decisão para você mudar,
né? Essa sua versão desperta, essa versão atenta, essa versão sua observadora, ressignificando todo o seu passado. Então, é muito importante que vocês entendam que o externo, ele reflete o meu interno. O que eu tenho dentro de mim, o que eu estou vibrando, né? Medo, culpa, ansiedade, tristeza, julgamento, vitimização, é justamente o que eu estou atraindo para mim, porque tudo que eu sinto, penso e falo, eu atraio para mim. Onde você joga a luz, onde você tem foco, mais daquilo você tem na sua vida. Então, é muito desafiador, mas deixar de ouvir as vozes externas. Às vezes a voz externa é do seu pai, da sua mãe. Às vezes a sua voz externa é lá do consciente coletivo que todo mundo está falando para você. E você está acreditando nessas vozes externas. Talvez seja uma crença, a voz externa entende, um padrão que você está repetindo da sua família. Então, é ouvir a voz interna. Raquel, como eu faço para ouvir minha voz interna, vivendo nessa minha ambiência, nesse caos? Eu moro com meus pais são muito escassos, ou meu marido ele, né, não está alinhado energeticamente, porque o maior desafio é viver em sociedade, é se relacionar, principalmente no núcleo familiar e casamento, né? É o maior desafio, né? Então, veja bem, para eu acessar essa minha abundância e eu transformar, eu vou precisar silenciar. E aí entra a meditação, o silêncio, a conexão, a oração. Eu não estou falando de religião, veja bem. Eu estou falando de alinhamento energético, de conexão. Ok, se você tem uma religião, se você segue, ok. Mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de uma conexão. Você precisa se conectar com a sua centelha divina. A gente pode nomear a centelha divina de várias formas, com o seu Deus interior, com a sua voz interior, com o seu eu superior. A gente pode nomear de várias formas. Você está aqui para evoluir. E os relacionamentos são um grande aprendizado para a sua evolução. Então, conecte-se. Através dessa conexão, você consegue, através da respiração. E aí existem vários exercícios e técnicas da programação neurolinguística, da reprogramação mental, que está no meu curso, né? Torne sua melhor versão, que inclusive vou colocar aqui para vocês também, quem quiser acessar o curso. Lá você tem acesso a vários exercícios, como mudar essa mentalidade. Eu falo de neurociência, criança interior, antepassado, sobre liberar o perdão, sobre sua criança ferida, além de exercícios, claro, muito conhecimento. E eu queria encerrar esse vídeo falando um pouquinho, né, de uma frase do Joe Dispenza, para quem não conhece esse livro. Esse livro é do Dr. Joe Dispenza, né? Ele é um best-seller do New York Times, vendeu milhares de livros, eu não sei se você conhece, ele tem uma história linda, incrível, de como ele transformou a vida dele. Eu não vou falar aqui, outro dia eu posso falar, inclusive eu estou com muita vontade de falar sobre os livros do Dispenza, eu estou com 4 livros dele, já li 3, né? E quebrando o hábito de ser você mesmo, ele é um neurocientista, né? E como reconstruir sua mente criando um novo eu. E a gente pode falar, inclusive eu tenho um vídeo que eu vou gravar falando sobre isso. Eu quero falar sobre uma frase, eu quero ler para vocês sobre uma frase que eu achei muito interessante. Cadê a frase? Aqui na página 47, que é um resumo justamente do que eu acabei de falar aqui nesse primeiro vídeo. Né? Então, vamos lá. Esse parágrafo que ele cita aqui, o título é Para experimentar a mudança, observe um novo resultado com uma nova mente. Então, você precisa mudar a sua mentalidade, sair desse modo sobrevivência para ir para o modo desperto. Né? Então, de maneira muito simples, nossa rotina e nossos pensamentos e sentimentos conhecidos, né? Conhecidos que a gente está acostumado àquela mentalidade todo dia, né? Eu estou lá pensando negativo, eu estou julgando, eu estou na vítima, né? Perpetuam o mesmo estado de ser, que cria os mesmos comportamentos e a mesma realidade. Então você mesmo é co-criador. Você é co-criador da sua realidade, você cria a sua realidade o tempo todo a partir dos seus pensamentos, das suas ações, dos seus sentimentos. Por quê? Porque você está preso no passado. Você está vivendo no modo sobrevivência, não está perdoando quem precisa perdoar, você não está liberando o passado. Assim, se desejamos mudar algum aspecto da nossa realidade, temos de pensar e sentir e agir de formas diferentes, temos de ser diferentes em termos, né, em resposta às nossas experiências. Então eu vou finalizar esse vídeo dizendo o seguinte para vocês, que a gente precisa ter uma nova mentalidade. E para isso, muitas das vezes você vai precisar de ajuda para você transformar a sua vida. Porque, veja bem,
Você precisa escolher a vida que você quer levar. Você precisa estar no controle sobre isso, né? Sobre a sua vida. Porque senão, os seus pais vão comandar, a sua criança ferida vai comandar, o seu marido vai comandar, o que a TV fala vai comandar a sua vida. E aí eu te faço a pergunta, qual é o seu medo hoje, né? Qual é o medo que você tem hoje na sua vida? Então, essa é a reflexão. Esse vídeo é uma grande contribuição para você pensar. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Compartilhe esse vídeo para o maior número de pessoas, para as pessoas expandirem a consciência e também entrarem, né, nessa energia do autodesenvolvimento e autoconhecimento. Gratidão. Não esquece de seguir o meu canal aqui, compartilhar todo esse conhecimento que eu estou trazendo aqui para vocês. Compartilhem, escrevam para mim, eu vou ter o maior prazer em responder para vocês e falar com vocês. A minha intenção é que a gente crie um grupo, né? Um grupo para expandir a nossa consciência, para o autoconhecimento e desenvolvimento emocional e espiritual. Até a próxima!